Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai para a parte de nomenclatura, tá? E aí, para nomear um sal, a gente vai ter que dividir, né, sais com oxigênio e sais sem oxigênio, tá certo? Mas aí ele tem uma estrutura geral, que normalmente é assim. A princípio vai parecer complexo, tá? Mas depois vocês vão ver que não é tão, não. Então vai ter que dar o nome do ânion, né, a parte do ácido. Aí eu vou adicionar ato, eto ou ito. Aí e o nome do cátion. Então, assim, a gente vai ter que usar, né, essas três coisas aqui: ato, eto ou ito, certo? Vai ter sais, por cloreto de sódio. Existe o cloreto de sódio, o clorato de sódio e o clorito de sódio. Então, eu posso usar ato, eto ou ito, tá bom? E aí, vamos pegar o seguinte, vamos começar pelo eto. Eto, eu coloquei o E bem amarelinho aqui, deixa eu dar o zoom aqui, ó, o E amarelinho, chamei toda a atenção do mundo pro E, certo? Eto, porque do sem oxigênio, eu coloquei esse E aqui todo chamando a atenção para vocês tentarem associar. Então, eto, sem oxigênio. Então, assim, o eto vai ser usado para aqueles sais que não têm oxigênio, certo? Não tem oxigênio, então eu vou usar eto. Por exemplo, cloreto de sódio, brometo de sódio, a gente vai já nomear esses sais, tá bom? E aí, os que sobraram, que é o ato e o ito, vão ficar para quem tem oxigênio, tá? E aí, não sei se vocês lembram, mas todas as vezes que tem oxigênio, vai existir aquele caso que, um tem mais, o outro tem menos, estão lembrados? Estão lembrados? Então, aqui vai ser a mesma história. O ato vai ficar para um e o ito vai ficar para outro. Aí a dúvida é, será que o ato vai ficar para o mais ou vai ficar para o menos? E o ito? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma associação que eu fiz para a gente tentar lembrar, né, ato, ito, com a questão da quantidade de oxigênio é o seguinte: ito rima com cambito, certo? Gente, cambito, canela seca, canela fina. Gente, ito, cambito, é coisa pouca ou é coisa muita? Ito, a gente sabe, né, do bom cearês, o bom do cearês é porque ajuda a gente a lembrar dessas coisas, é que ito, cambito, é quem tem as pernas fininhas, pouquinha perna, tá? Então, o ito vai ser aquele que tem menos oxigênio, tá? Logo, o ato vai ser o que tem mais, ok? Então, o que a gente precisa associar agora? É o seguinte: o eto, e de sem oxigênio, esse é bem eto sem oxigênio, certo? Se tiver oxigênio, o ato vai ser mais, o ito, cambito, menos, tá certo? Então a gente vai associar com isso, tá bom? Vamos ver na prática, né? Pra gente poder fixar, a gente precisa treinar bastante, tá bom? Isso. Olha só, vamos começar primeiro para os mais fáceis, que são sem oxigênio. Vocês estão vendo aqui, ó, nenhum sal que eu estou mostrando tem o O, tá vendo? Nenhum tem oxigênio. Como todos são sem oxigênio, eu vou usar sempre o E, eto, né? Não é o ato nem o ito, é o eto, tá? Então o nome do sal, gente, é que nem em inglês. Se o Diego me ouve falar isso, ele me mata, né? Porque o pessoal diz que em inglês é só falar de trás para frente, né? Então o nome do sal também é de trás para frente. Eu vou começar aqui, ó, do cloro. Então o nome não é cloro, então vai ser cloreto. Por que é eto, professor? Porque é sem oxigênio, tá? Sem oxigênio. Então ele é um cloreto. Cloreto é um cloreto de quê? Aí você diz o nome, né? Se você for lá na tabela, o Na é sódio. Então é o cloreto de sódio, certo? Vamos para o segundo exemplo. O S, não sei se vocês lembram, mas S é sulf, né? Então vai ser um sulfeto. Por que é eto? Porque é sem oxigênio, tá? Sulfeto. É um sulfeto de quê? É um sulfeto de alumínio, certo? Existem vários sulfetos. Tem um sulfeto de alumínio, sulfeto de sódio, sulfeto de potássio, que vai mudando esse pedacinho que está em vermelho aqui, tá bom? Aí a gente precisa reconhecer. Esse aqui, CN, né, tem o KCN, lembra que o K é a parte da base, né? Aí o que resta é a parte que vem do ácido, não é isso? CN, gente, CN, como é o nome do CN? É ciano, lembra que chama ciano? Então vai ficar cianeto, vou usar o eto, cianeto. É um cianeto de quê? De potássio, o K chama-se potássio,
certo? Então, ó, você pode ter, né, quando não tem oxigênio, vai terminar em eto. Cloreto, brometo, iodeto, sulfeto, cianeto, todo tem E, sem oxigênio, tá bom? Sem oxigênio você usa o eto. Tudo bem aqui? Vamos agora para os que são mais chatinhos, como sempre, que são aqueles que têm oxigênio, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo com oxigênio, vai ser do mesmo jeito, eu vou ter que dividir, né? O primeiro aqui é a base, Na vem da base, aí o ClO3 é o segundo pedaço, né? Vocês estão percebendo que o segundo pedaço é maior por conta do oxigênio. Se eu comparar aqui, se eu voltar aqui, ó, o segundo pedaço aqui é pequenininho, né? Só o Cl, né? Aqui não, aqui já tem oxigênio, tá vendo? Então aqui vai ser o seguinte, como tem oxigênio, eu vou usar o ato ou o ito. Existe o ClO3 e existe o ClO2. O ClO3 tem mais e o ClO2 tem menos. Lembra que o pouquinho eu chamo de ito? Então esse aqui vai ser, o de baixo vai ser o clorito, e o de cima vai ser o clorato, certo? O clorito e o clorato. Esse é o clorato de sódio e o de baixo é o clorito de sódio, certo? Professor, quando houver só um, como é o CO3, o CO3 só existe ele, não existe o NaCO2, né? Quando existe só um, aí você vai pro ato, fica só o ato mesmo, tá? É que nem o ico e o oso, não sei se vocês lembram. O oso eu só vou usar quando houver dois e o oso é o menos, né? E o ico é o mais. Aqui é do mesmo jeito, ó. O ato é o mais, o ito é o menos. Se houver só um, eu vou usar o mais, né? O ato. Então esse aqui só existe ele, só existe o CO3. Então vai ser C é carbono, não é? Então vai ficar aqui embaixo, ó, carbonato. Carbonato de quê? De sódio, tá? Carbonato de sódio, tá bom? Prosseguindo. Existem alguns casos especiais, tá? Quando tem oxigênio. Pelo seguinte, ó, caso haja hidrogênio na estrutura do sal, eu vou adicionar a palavra hidrogeno, ou bi, que é mais comum usar bi ao nome do sal. Vamos ver, ó. Esse sal aqui a gente já nomeou, né? Ele é carbono, só tem ele, então é carbonato. Carbonato de sódio, né? Esse aqui é o carbonato de sódio. Esse aqui embaixo, também ó, eu tenho aqui o Na e tem um pedação que sobra, né? Esse pedação, esse aqui seria carbonato, né? Seria carbonato. Como tem o hidrogênio, aí você vai ter que falar a palavra dele. Ó. O nome pode ser hidrogeno carbonato, tá vendo? Esse é o carbonato, esse é o hidrogeno carbonato de sódio. Ou, que é mais comum, ao invés de eu dizer hidrogeno carbonato, eu digo bicarbonato. O hidrogênio eu chamo de bicarbonato de sódio. Né? Esse que a gente conhece do dia a dia, o bicarbonato de sódio. Então, se houver o hidrogênio, aí você diz bi, entendeu? Se for um sulfato, aí ficaria bisulfato, entendeu? Vamos ver outro exemplo aqui para ver se vocês conseguem fixar. Olha só, esse aqui, ó, S é sulf, né? Então seria sulfato de sódio, certo? Esse de baixo não tem um hidrogênio, então vai ficar bisulfato de sódio. Então sempre que houver hidrogênio, você acrescenta a palavra bi ou a palavra hidrogeno, certo? Mas é muito mais comum na literatura a palavra bisulfato, bicarbonato, bifosfato. Esse bi é porque tem o hidrogêniozinho antes do composto, tá bom? Entendido aqui? Então, vamos prosseguir, tá? A segunda parte de casos especiais. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas lá nos ácidos a gente viu a série dos halogênios, que é assim, por exemplo, o cloro tem o ClO4, o ClO3, o ClO2, o ClO, né? O bromo, BrO4, BrO3, BrO2, BrO. E aí, não sei se vocês lembram, mas a gente usava assim, como são 4, eu dizia, né, que os do meio era o ico e o oso, né? Aí o de cima eu colocava o per, como se fosse o super, e o de baixo eu colocava o hipo. Aqui vai ser do mesmo jeito, né? Só que eu não vou usar ico e oso, eu vou usar ato e ito, né? Lembra que sal é ato e ito? Então, ito é o cambito, é o que tem pouquinho, né? Esse aqui, ó, ClO2.
Então, não é cloro, vai ficar clorito. Clorito de sódio, certo? O de cima vai ser o mais, né? Vai ser o clorato de sódio. Aí acima do clorato vai ter o perclorato. Perclorato de sódio. Abaixo do ito vai ter o hipoclorito de sódio, certo? Hipoclorito de sódio. Alguém já ouviu falar do hipoclorito de sódio? É o que a gente chama no dia... Ele é um sal, tá? Olha aí, ele é um sal, é o que a gente chama no dia a dia de água sanitária, o componente da água sanitária, né? Que no dia a dia chama-se de quiboa, tá? Inclusive, né, pode ser usado para desinfecção, certo? Eu posso, inclusive, matar o coronavírus, né, de superfícies com o hipoclorito de sódio, que é um sal, certo? Ele é um sal, tá? Lembrando também, né, já que eu falei disso, que nem todo sal é salgado, tá? A maioria mas nem todo sal é salgado, tá bom? Lógico que ninguém vai sair por aí experimentando hipoclorito de sódio, que ninguém é doido. A gente já viu que essas características organolépticas, né, voltadas para sabor, elas não são seguras para eu determinar se um composto, né, é ácido, base, sal, certo? Deu para entender? Beleza, então vamos agora... beleza, agora a gente vai beber um pouquinho de água depois e já retornamos, tá bom? Até mais!